Iniciamos agora mais um bate-papo em Falto. Eu me chamo Tuane. E eu me chamo Elton. E hoje nós vamos entrevistar ele, Marcos Thien, proprietário da Codipave. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Tuane, boa noite, Elton. É uma satisfação estar aqui e compartilhar esses anos que nós estamos aí na peleia. E nós temos hoje algo bem interessante aqui. O Marcos, ele carrega no DNA dele já a oficina mecânica. E um ponto bem importante, que desde os 9 anos de idade, sabia? Desde os 9 anos de idade ele já tem o seu pezinho lá no setor automotivo. E tem um ponto mais importante ainda, que foi uma coisa que me chamou a atenção, que geralmente o pai quer que o filho trabalhe e depois siga o ramo dele como oficina mecânica. E o Marcos foi diferente, o pai dele não queria que ele continuasse no setor automotivo. Ele vai contar um pouco mais sobre isso para nós aqui hoje. Exato. E Marcos, já vou lançar essa primeira pergunta para a gente esclarecer para quem está nos assistindo agora. Conta essa história direito aqui para nós. Seu pai trabalhava de graxeiro, você comentou, e você começou lá aos 9 anos, né, inserido nesse processo. Mas o seu pai não queria que você seguisse esse ramo, é isso mesmo? Isso mesmo, Tuane. Meu pai, como ele era mecânico desde criança, ele achava que o filho não teria que ser mecânico, não tinha que seguir a mesma profissão dele, né? E como é que a vida vai levando a gente, no fim eu fiquei no mesmo ramo, éramos em 3 irmãos e eu fui o único que ficou no ramo de automecânica. Então hoje eu tenho a minha mecânica, trabalhei desde os 9 anos, mas sempre trabalhei na área comercial, na área de seção de peças e depois na área administrativa. E foi assim que a gente foi levando a vida. Mas na parte de oficina, meu pai não queria que ninguém fosse mecânico. E hoje me faz falta, né? Na realidade, seria bom que fosse um mecânico também, né? O Marcos foi o desobediente, os outros dois obedeceram. Exato. E essa desobediência te levou a ter a sua própria oficina. Mas você não é técnico, então. Você sempre trabalhou na parte comercial? Isso? Mas na parte de gestão? Sim, eu iniciei na parte comercial, né? Em autopeças. E dessa parte de autopeças, daí eu fiz faculdade de administração, eles me locaram dentro do escritório, né? Então eu comecei a ser a parte comercial. Na época a gente batia fatura da geografia, nos primórdios, né? Mas era assim que foi depois que eu resolvi montar minha empresa, que daí eu fiquei na parte administrativa ainda. Eu convidei muito amigo meu que foi meu sócio, então ele tocava a parte comercial, né? Parte comercial, depois nós montamos oficina e ele ficou nessa área aí. Mas então, com 9 anos você trabalhava lá com o seu pai, depois você foi seguindo o rumo próprio e trabalhou dentro de uma autopeças, então? Isso. Fundou a sua própria autopeças? Sim, montei a minha própria. Nós começamos com autopeça, na realidade, Olha. né? E foi em 1990, a gente eu resolvi sair da empresa onde trabalhava e montar o meu próprio negócio, né? Mas eu não tinha mais experiência na comercial, né? Só sabia fazer aquilo. Acabei montando, fui lá, aluguei um local, convidei esse meu amigo que era meu sócio, né, o João, e ele topou. Até me assustei na hora, né? Porque o cara topou na hora, pensei, cara, calma, espere um pouquinho. Não esperava que fosse tão rápido. Não esperava que fosse tão rápido, né? E ele decidiu na hora, né? Tanto que foi uma coisa até engraçada, que no momento de pedir a conta, era para nós subir, eu já trabalhava na parte de cima da empresa, ele trabalhava na parte de baixo. Daí nós combinamos que ia pedir a conta os dois juntos para nós montar nossa empresa. Ele não pôde subir, eu pedi para mim e para ele, né? Pedi, eu falei para o meu antigo patrão que nós ia montar uma autopeça lá na esquina, mostrava que era na esquina da outra, né? E o João ia ser meu sócio, né? Então deu uma barulheira dos diabos, mas a gente conseguiu montar ela. E vocês, então, saíram, abriram sua própria autopeças e migraram depois também para a parte de oficina mecânica. Sim, nós começamos com a autopeça. E daí, como meu pai era mecânico, ele estava parado, nós montamos em outro local, outro ponto, a oficina com uma filial, né? Você lembra mais ou menos que ano que foi isso? Nós montamos a Codipave em 21 de janeiro de 91, abrimos as portas. E a Codipave Mecânica, no caso, que era daí uma filial, foi em março de 93. Ah, mas não foi muito tempo não, depois, não, uns já 2 foi, aninhos já em depois seguida, você já... né? E de onde vem o nome Codipave? Codipave foi uma coisa interessante, porque eu tive um professor na faculdade que ele dizia, pessoal, nunca deu nome lá como, digamos, o João, o meu sócio era João, eu, Marcos, João e Marcos Limitado. Vocês têm que criar a pessoa, ele dizia, e aquilo me ficou gravado. Então, o que eu falei para o meu sócio antigo, falei, João,
rabisca aí, cara, vamos rabiscando e vamos criar um nome aí, né? Daí nós colocamos, Codipave quer dizer, Codipave é comércio, distribuição de peças e acessórios para os veículos limitada. Olha só. Daí disso nós pegamos o mesmo e fizemos Codipave. Hoje não tem mais isso, é só Codipave, Centro de Reparação Automotiva, né? É o nome dela hoje. E essa parte de introdução na mecânica, como que foi para vocês dois, então, que estavam no ramo de autopeças, você não era técnico e abriu a mecânica? Qual foi o seu primeiro desafio? Essa parte de contratação de mão de obra? A mão de obra em si era meu pai, né? Que ele era mecânico. Teu pai veio trabalhar contigo, Ele veio então? trabalhar comigo, né? Nós montamos outra empresa, colocamos ele de sócio, então ele trabalhou, né? Então ele era o mecânico, pegamos mais um, então eram os dois, né? E daí montamos uma seção de peça na frente, onde daí eu fui lá na seção de peça, até nós contratar alguém para lá, né? Então foi interessante, mas o mecânico era ele e mais um, né? Depois nós contratamos mais 3, né? E assim foi fomos crescendo. galgando. Depois nós montamos também uma Codipave lubrificante. Isso foi em 97. Montamos mais uma empresa, uma só de lubrificantes, que o meu sócio hoje tem só uma lubrificante. Então nós tínhamos 3 pontos na cidade, que estava ficando meio pesado. Eu arrumei um prédio inteiro, fechei uma e montei as 3 num prédio só. Então eu tinha mecânica e tinha Codipave autopeças, né? No mesmo endereço. E a lubrificante eu fechei. Fechou, né? Então hoje não tem mais ativa lubrificantes. Não tem mais ativa lubrificante. E essa parte onde vocês tinham esse planejamento tributário, eu imagino, né? Por que vocês abriram 3 empresas? Foi uma estratégia de mercado? Foi para realmente deixar tudo separado? Qual foi a estratégia inicial para vocês terem as 3 empresas? Uma autopeças, mecânica e lubrificantes? Primeiro que não tinha local, né? Nós não tinha um local para colocar. Então, quando nós tinha filial com a mecânica, estava tranquilo. Nós montamos o lubrificante assim, foi uma experiência, né? Porque eu ia muito a São Paulo e eu via lá aquelas trocas de óleo da Castrol que tinha, né? Castrol tinha muito disso. Eu imaginei, mas se eu montar um negócio desse aqui, com todo lubrificante, deve dar alguma coisa, né? Até vim aqui para Itajaí e eu falei com a Deslube, antigamente, era da Alsóquio, para ele ser meu parceiro. No fim, quem foi meu parceiro foi a empresa de Blumenau, a Schrader, a Móbil. E eu montei ela na época com todas as marcas de óleo. Só foi um diferencial muito engraçado que é diferente de hoje, né? Eu comprei em tambor de 200 litros, não vendia. Ninguém queria colocar óleo de tambor. Eu queria do litrinho. Não vendia naquela época, você não conseguia vender. Era restrição do cliente, ele não cliente, queria. Ele achava que aquilo era um óleo adulterado. É porque não sabia o que estava dentro do tambor, né? Entendeu? Então era complicado aquilo. Hoje já mudou o mercado, né? Mas na época foi bem assim. A ideia, então, na verdade, era ter uma troca de óleo express, então. Isso mesmo, foi isso que nós montamos. Foi muito bem. O planejamento dela seria um período de um retorno de 1 ano, em 8 meses ela retornou, digamos, o investimento foi um acertado muito grande, né? Mas só que eu estava com 3 pontos, aquilo estava ficando difícil, tinha que ter um gerente de cada lugar, alguém para cuidar. Aí apareceu um prédio maior, nós alugamos e daí fomos fechando. Foi um desafio muito grande, né? Porque você tinha uma empresa num ponto, no outro ponto de cidade aqui, eu tinha que fechar as 3 e colocar em outro lugar. Foi complicado, né? Que você, vou fechar o meu ponto e vou abrir outro local, né? Mas deu tudo certo. Nós fizemos lá, trabalhamos 3 meses antes já e tudo, e deu alguns erros, né? Nós tínhamos lá pedido para comprar, não tinha elevador, não tinha nada. Nossa oficina era, como é que dizia o porco, boca de porco, né? Não tinha, cara. Era no chão, o cara jogava e tal, né? E daí a gente tivesse essa ideia de melhorar a oficina, né? Também, não sei se chegar a conhecer o seu Bill, que é do Sindirepa, ele que eu fui lá também em Curitiba conversar com ele, que eu ia fechar minha oficina, vou montar um auto center. Ele falou, não, rapaz, você tem que fazer uma oficina limpa. Ele falou assim, ali que eu pá. Aí que surgiu o núcleo e assim foi, né, cara? Daí eu me agarrei no núcleo. Sempre disse, a minha empresa hoje é graças ao núcleo. Sempre digo isso, né? Mais uma aqui, né? Eu não inventei nada, eu peguei todas as ideias onde teve, né? Tanto a minha empresa hoje, que eu tenho minha sede própria, eu, como fui coordenador, tive essa sorte de você viaja bastante, você vê muito como é por aí no Brasil. Eu fui pegando as coisas boas e montei a minha empresa. Hoje, o meu prédio não é um prédio, é uma oficina, né? Ela foi adequada, foi feita para a oficina. Outros pontos você vai lá e você adequa a tua oficina dentro do prédio, né? A gente não, a gente fez a oficina para ser a oficina mesmo, né? Então, foi tranquilo. O Marcos tem o que ele falou, na verdade, é quase a mesma narrativa de todas as outras pessoas que passaram por aqui. Claro,
A minha oficina cresceu graças ao núcleo. Eu pude pegar muitas coisas que aconteciam nas outras oficinas e trazer para dentro da minha, melhorar o meu negócio. Aí a gente vê como, tipo assim, nós não estamos inventando história aqui. É real isso que acontece, né? Exato, e o quanto essa questão de você compartilhar um conhecimento e receber os outros 15, que às vezes tem dentro de uma sala, melhora a sua gestão. E como que foi esse seu processo de entender como que uma mecânica funcionava e deveria funcionar, porque você veio da gestão, você fez faculdade, você comentou, né, de administração, e você era um bom gestor. Mas como que as coisas de mecânica, elas foram sendo ajustadas, os processos, a compra de ferramentas, entender a precificação e talvez até a hora de cada serviço. Como que foi isso? Seu pai ajudou? Você foi contratando outras pessoas para ajudar nesses processos? O meu pai, não. Meu pai, ele é o braçal, né? Ele sabia trabalhar. Muitos hoje, você vê dentro das oficinas, nosso ramo, você vê que muita gente sabe trabalhar, ele não sabe administrar. Ele trabalha, quando vê, não tem dinheiro. Então, meu pai era esse tipo de mecânico. O negócio dele era trabalhar, né? Não sabia o que custava, o que não custava, né? É produção, né? Era técnica. É isso aí, é técnica. Não tinha outra coisa para ele fazer. Então, eu, com o que eu fiz na faculdade, até fiz uma pós-graduação em parte de materiais, essas coisas, para ir entendendo o processo. E daí, a parte de... Eu estava numa autopeça, mas ele tinha a parte da oficina mecânica também, a oficina elétrica. Só que eu não participava daquele momento ali, né? Mas você tem uma noção, você vivia desde os 9 anos dentro da oficina, você tinha uma noção. E aquilo também, como você falou, está no sangue, né, cara? Você vai vendo os processos. Mas eu digo assim, o que mais te ajudou, queira ou não queira, é o NEA. Para mim, você vindo conversar com as pessoas que eu entrei no início, desde os núcleos locais, você começar a ter aquele medo de contar para você o que estou fazendo, você me contar, né? Então, isso começou lá no núcleo local, que foi abrindo um espaço muito grande. Às vezes você vem para uma AGO, que a pessoa não quer vir, abre muito caminho, né? Você conversa com muitas pessoas, tira muitas dúvidas, né? Processos que você nem imaginava. O nosso manual orientativo, que foi montado dentro do NEA, né? Então, praticamente, eu usei muito manual orientativo para isso aqui. E o Tempário, isso foi também dentro do NEA, também tem o Tempário. Então, eu digo, a minha empresa foi, basicamente, quando ela melhorou dentro dos processos que o NEA, que o pessoal que estava no núcleo foi montando. E eu só fui aproveitando e fui pegando aquilo. E a experiência foi vindo, né? Aí tu veja só, né? Aquilo que a gente já falou em outros podcasts aqui também. O que acontece? Geralmente, quando tu está na tua própria regional, você na tua cidade, tu conversa com outras oficinas, eles te veem como concorrente. E aí tu está na associação, aí tu fala que o cara tá lá no norte, tu fala que o cara lá no sul. Tá, esse cara não é teu concorrente, o cara tá centenas de quilômetros de distância. E aí tu troca as experiências, não se vê como concorrente, porque tá longe, e aí onde é que flui as ideias para colocar dentro da empresa, né? E depois, claro, com o amadurecimento dos associados locais, a gente já começa a quebrar aquele paradigma de que tu és meu concorrente e tu passa a ser um associado e ser um parceiro meu, né? Ao invés de concorrente. Né? Isso aí. Exato, começa a ter uma visão de fora. E assim, como você mesmo colocou, você foi a Curitiba conversar com o Bill e ele falou assim, para você ter uma mecânica lucrativa, tem ela limpa, né? Limpa. Então, organize ela, limpe a sua oficina, deixe ela apresentável para o seu cliente. E como que foi essa questão dos clientes passarem a confiar e fidelizar na Codipave? Quais foram os processos criados? Como que vocês divulgavam e foi essa abertura de mercado? O meu pai, como um bom, digamos, mecânico alemão teimoso, né? Meu pai não gostaria de mudança nunca, né? E nós começamos a aplicar os 5S na época, né? Que veio o pessoal da Alemanha e tal, 5S, isso, aquilo. Meu pai não queria nada daquilo. Pô, cara, mas como é que não fazer? Como é que vai tirar dele aquela caixinha de parafuso que ele deixa lá no cantinho? Imaginou o que nós fizemos. Ele sempre ia pescar todo ano, ele ia para o Mato Grosso pescar, né? 30 dias, eles iam. Na época não tinha nem asfalto, pô, ali. 30 dias viajando, agora, né? Quando ele saiu, nós começamos. Encheram o lixeiro. Essa história, cara. Quando ele voltou, estava irreconhecível. Olha, velho, pior que ele voltou e foi direto à oficina. Eu falo a verdade, nós fizemos uma mudança tão grande que tinha um cachorro lá, mudamos até o cachorro. Ele entrou, o cachorro foi para cima dele. Né? Era um guapeca, e nós pegamos o cachorro. Ele chegou, a primeira coisa, ao invés de ir para casa, ele foi primeiro na oficina à noite, quando ele chegou, né? E ele entrou, o cachorro avançou nele, mas é isso, cara. Então, é o cachorro, eles deram o jeito de mudar. Realmente aplicaram os 5S de verdade. Não, foi uma coisa incrível, né, cara? E daí a mudança foi vindo, né? Foi vindo, depois nós montamos tudo um setor, daí... O perfil dos mecânicos, quando eu falei que ia comprar elevador, o mecânico disse, isso é frescura, né? Depois de 6 meses, ninguém quer trabalhar se tivesse um elevador, né? Tinha elevador aí. Então, as mudanças vêm, tudo que é bom, você costuma é bom, né? Você não vai querer recuar.
E os processos foram vindo e, digamos assim, os processos existem. Ele não é fácil você manter ele, né? O problema é o processo dentro da oficina, você manter ele, né? Tá lá, tá escrito, tá, mas você tem que estar em cima, sempre, digamos, lembrando do como é que funciona aquilo, né? Nesse período aí também, eu te digo, eu tenho 36 anos de empresa, quebrei 3 vezes, né? Não é tão fácil assim, né? Você, às vezes, hoje eu não faço mais do que faria antes, né? Mas você tem aquele período que você, pô, cara, isso vamos dar um jeito, vamos fazer, né? Então, essas coisas você não faz mais. Então, por causa, às vezes, da força de vontade, você, às vezes, dá umas erradas, né? Mas tudo se vai trabalhando o processo novamente e você consegue dar a volta por cima. E é muito legal quando tu traz essa história aqui, porque muita gente acha que abrir empresa é só flores. Vou abrir meu CNPJ, vou ficar milionário, Vai e vou pensando. botar as pessoas para trabalhar para mim e nunca mais botar os pés naquela empresa e ela vai começar a ser muito lucrativa. E não é nada disso, né? É um desafio muito grande a gente ser empresário, principalmente aqui no Brasil, com toda a carga tributária que a gente tem, os desafios que a gente tem. E com certeza, a abertura de mercado que a gente teve lá na década de 90, a criação do núcleo estadual, essas viagens, esse intercâmbio de conhecimento ajuda até a segurar as pontas nesses momentos difíceis, né, Marcos? Sim, com certeza. Então, né? a gente tem quem se apoiar, né? Então, isso realmente eu acho que é muito legal a gente trazer essa informação aqui. E já que a gente falou um pouquinho sobre essa questão de erros, né? Tem algo que você fez ao longo da sua trajetória que você deixaria aqui de lição para quem está assistindo esse episódio? Não faça isso que eu não recomendo. Eu tenho que falar, né? O que eu fiz. Tem que ser de verdade, hein? O que eu fiz digamos assim, talvez isso dê certo para alguém, mas para mim não deu certo. Quando eu arrendei minha empresa um período e não aconselho ninguém. Né, entendeu? Não deu certo. Eu tive que voltar e eu aconselho, você pode ter qualquer processo, você pode ter algum contrato, não vai. O teu ponto é teu, a empresa é tua, os clientes são teus, é difícil, muitos clientes se retiram, né? Por causa da figura da pessoa não estar lá, né? Se tem processo, a pessoa você não pode chegar lá e pedir para ele continuar com o processo, ele vai gestar da maneira que ele acha que deve ser. Mas o ponto é teu, a referência é tua, né? Então, isso é uma das coisas que eu sempre digo, não faça, né? Talvez dê certo para alguém, para mim não deu certo. Para quem não sabe o que é arrendar, nesse caso, né? Você manteve o nome Codipave, era a mesma marca, a mesma logo, a mesma estrutura, mas outra pessoa tocando ela, isso, mesmo. né? Seria quase um gerente, mas com autonomia com ele, CNPJ dele, né? Não tinha mais a mão do Marcos ali. Isso mesmo. Então, tocando. as coisas não funcionam como deve ser. Talvez o gestor não seria o correto, né? Mas não funcionou, né? Eu só imagino o desafio, assim, primeiro tu arrendar um negócio, aí tu vê que alguns clientes já não vêm mais para a tua empresa, e aí depois tu retomou novamente o negócio, né? Sim. E aí depois tu conseguir trazer esse cliente de volta. E eu acredito que isso aí deve ter sido um grande desafio, né? Cara, como dizem, né, cara, você perder um cliente é muito complicado. Você trazer ele de volta, você não traz, né? Eu tenho clientes que até hoje não voltaram e difícil, né? Ele já foi em outro lugar, ele foi bem atendido, então, se der um erro lá, talvez ele volte, mas ele não vai voltar, né? Foi muito bom até o momento, mas infelizmente todos tiveram justificativos do que houve, né? Então, não tem que você... Então, acho que cuide bem do teu cliente, cara, que aquele ali vai ficar fiel, né? Então, você me diga, é difícil... Cada oficina tem seu perfil. O meu perfil é pessoa física. Eu não sou, assim, chegado a trabalhar com pessoa jurídica. Meu perfil é pessoa física. Eu sempre comento, pessoa física é bem mais difícil trabalhar para uma empresa, para um órgão público, alguma coisa, né? Pessoa física, eu tenho que convencer que minha empresa é boa, eu vou ter digamos, um preço competitivo e você vai ter que confiar em mim. Fidelizar Uma ele, né? empresa é mais difícil, de repente é mais preço, né? E eu vejo que com uma oficina bem estruturada, ela não consegue conciliar qualidade com preço, ela não consegue. Ela não consegue fazer isso aí, entendeu? Ela não... Ou você vai... Não fecha, né? não fecha, ela não consegue, você não consegue fazer um ótimo trabalho, treinar teus técnicos e juntar isso no teu custo ali, no teu preço final, né? Ele tem um custo para isso, né? Então, o erro, muitas vezes, é a pessoa não saber o custo dele, né? Saber quanto está vendendo, mas quanto é que está me custando isso aqui, né? Aí é um erro muito grande que
Muitos fazem. E é uma dor que muitas empresas, principalmente no nosso ramo, que é automotivo, é o gestor não saber quanto é que é o custo da hora dele. Aí ele não sabe quanto que ele pode depois estar vendendo essa hora. Às vezes acha que está vendendo num preço que ele está dentro do mercado, mas quando vai ver, aquilo ali não paga nem metade do custo operacional dele. Essa é uma realidade, Elton. Você conversa com muitas pessoas aí, às vezes os caras vêm perguntar para a gente, eles não sabem calcular o custo, né? Eles não sabem o que é aquele custo, né? Tem uns que olham no mercado, quanto é que é a hora daquele, quanto é que eu vou fazer a minha hora tanto, né? Mas só baseado no mercado. Baseado no mercado. Só que nem todo mundo tem o mesmo custo. Claro que não tem como, né? Não existe. E do ponto de vista, então, seu que gerenciou 3 negócios diferentes, né? Apesar de serem do mesmo setor, autopeça, mecânica, lubrificante, qual é o erro mais comum na sua visão de administrador que você vê que as empresas elas cometem? Seria esse de talvez não entender o seu custo? Eu vejo muito importante, mas uma das coisas que eu vejo também importantíssimo é o contato você com a sua equipe, né? Reuniões periódicas. A minha equipe, ela sabe o meu custo de tudo, nós discutimos o valor, saber o nosso ticket médio, por que nós estamos trabalhando em cima daquilo ali. Então, eu vejo, além de tudo, você saber, mas a tua equipe tem que saber. Né? Não adianta você achar que tua equipe não está... Às vezes o cara vê lá, o meu patrão está ficando rico, mas ele tem que saber quanto custa, quanto é que está custando, por que ele está ganhando aquilo, né? Você trabalha, com certeza, o pessoal que está aí com metas, né? Mas não são metas agressivas, né? Mas são metas que podem ser cumpridas dentro do horário que, óbvio, você está dentro da oficina aí, um mecânico aí em base de 160 horas, né? Horas, digamos, que você está lá que podem ser viáveis de vender, né? Você vende o quê lá? 60%? Para chegar nos 60% daquelas horas é muito difícil, né? Fazer eles entender que eles têm que produzir aqueles 60% para os 100%. Não é fácil isso aí, né? Então, eu vejo que uma das coisas principais, e isso eu já notei um tempo que foi antes que eu arrendei, na realidade eu arrendei porque eu estava, sabe, cara, muitos problemas aí, que nem comentei, eu perdi lá o meu irmão e aquilo foi tudo... Fiquei com a UTI, me deu um infarto, essas coisas tudo pesadas, né? Então, foi mais assim, para dar uma descansada mesmo. Mas, então, nesse período que eu vi que eu tirei um pouquinho o pé, onde eu parei de conversar muito com a minha equipe, as coisas não funcionam direito. A partir que você está com a tua equipe envolvida dentro de um processo que eles vê e te ajudam a formatar tudo, isso é contato com eles, não tem como, né? E sabe que isso que o Marcos falou é bem importante, porque assim, vamos voltar lá atrás, quando tu fala de transparência e do teu colaborador saber o quanto que a tua empresa custa, né? Porque às vezes ele vai lá, olha lá, tu vendesse um orçamento, vamos, por exemplo, 5 mil reais, ele, foi 5 mil reais para o bolso. Só que ele não sabe que tem o custo da peça, tem o custo que tu paga do sistema, tem contabilidade, tem taxa de cartão, tem às vezes aluguel do prédio, tem tudo isso que tu tem que diluir naqueles 5 mil reais, cara, e achando que pensa que está entrando 5 para o bolso, né? E a realidade não é essa. Exato. E quando tu fala sobre essa questão da informação, envolver equipe, a gente fala muito sobre cultura organizacional. Quais são hoje os hábitos que a Codipave tem para implementar essa cultura e mantê-la viva? Por exemplo, vocês fazem reuniões frequentes? Como que é isso? Nós fazemos reuniões com a equipe inteira, em todos os setores, cada 14 dias, né? Sempre é na segunda-feira de tarde. Então, às 6 horas, nós vamos até as 6h15. Daí nós fazemos reunião no máximo até 7h15. Aí é discutido pós-venda, ticket médio, como é que está. Em 1 hora nós discutimos ali. E daí tem as reuniões no setor, digamos, eu quero só a parte técnica, pego a parte técnica e conversa comigo, né? Mas cada 14 dias é com a equipe inteira. Aí a gente sempre lembra, né? Você tem que lembrar o procedimento, como é que funciona, como é que não funciona, né? Eu sempre digo, a gente tem os processos, né? E os processos, às vezes, você não consegue implantar ele 100%, né? Sabe que tem um cliente lá que, às vezes, aquele processo não pode adaptar para ele, né? Já me ocorreu uma vez, fomos lá, não, agora, hoje, digo, graças a Deus não existe mais o boleto, né? Mas na época do boleto, nós queríamos pegar a assinatura de todo mundo. E tinha clientes antigos lá, cara. Foi decidido, tá, beleza. No outro dia, o rapaz da parte de finanças foi levar para um cliente lá e quis que ele assinasse promissório. Mas, cara... Pensa na briga. Pensa na briga, né, cara? Então, essas coisas, a cultura, né? Cliente novo,
já põe na cultura, mas os antigos Os ainda... antigos é difícil, né? Então, tem alguns processos, eu me digo, tem processos, pessoal, que tem alguns que você tem que tirar. Nunca você vai zerar o processo, né? Mas alguns você tem que... Tem que se adaptar às vezes, Tem né? que dar Joguinho uma, de né? cintura. É assim que funciona, né, cara? Empresa, assim, pequena, eu creio que funciona assim. Um grande bloco aí não tem esse problema, né, cara? Agora, empresa que você está ali, todo mundo te conhece, você não... É difícil você colocar 100% dos processos. Mas até no período que... Foi muito interessante, quando eu fiquei foi 1 ano e 10 meses. Eu fiz algumas consultorias em oficinas, né? E daí você percebe como eles estão muito longe das oficinas que estão dentro do NEA. Muito longe, cara. Assim, desde curso, você começa a oficina que você vê que é organizada, mas não tem um checklist, não tem os processos, né? Os processos tem, mas não é insistido com aquilo, né? Então, eu vi tudo isso também nesse período aí. Então, teve um período de aprendizagem, nesse período que eu vi que foi muito interessante para mim e ver que a nossa classe, ela carece muito, cara, muito de informações ainda, né? Muito de puxar esse pessoal e entrar no movimento para ver que isso é interessante, né? Não tem... Desde, pô, Elton, você às vezes já precisei de carros de clientes meus em outra cidade e liguei lá, os caras resolveram. Qual é o custo disso para mim sair, colocar um guincho, colocar uma carga na minha oficina? Só isso já valeu 20 anos de associativismo, entendeu? Isso aí são coisas muito interessantes que tem no processo, né? Nós falamos sobre isso antes ainda, o Anderson comentou a mesma coisa. Às vezes, já houve contigo, já houve comigo a necessidade de tu ter que atender um cliente e o cara tá lá na outra ponta do estado, cara. É como falasse, pô, quanto é que vai me custar um guincho para lá atender esse cara? Aí tu tá numa associação, tem um cara parceiro que tu sabe que tu pode confiar ele, o teu cliente, o cara vai te atender, vai resolver o problema do teu cliente o mais rápido possível. Sim. Cara, isso não tem preço, tá? Não tem preço. Exato, e acho que estar dentro desse associativismo realmente muda o jogo para muitas oficinas. Eu não sabia dessa tua história como consultor. Pois é. Como que foi? Tu ficou afastado da Coedipave, mas tu não saiu do mercado então? É que teve uns amigos lá e um pessoal, Marcos, por que você não... Eu falei, cara, até posso ir, mas eu vou... E uma coisa interessante, né? Ele achou, de repente, que eu não ia colocar os processos da minha empresa. Eu colocar os processos da minha empresa, né? Porque Eu sei que funciona, né? funciona, né? Então eu fiz e falei, uma das oficinas usa até hoje, né? Entendeu? Ela usa perfeitamente, né? Tem umas paradas, mas o cara está insistindo, está trabalhando. Então, digo assim, você colocar em prática, você sair do teu meio lá de repente, né? Que você está ali dentro. O perigo é assim, né? Você está dentro da oficina e não sai do outro lado da rua para olhar, às vezes, né? Então, você sair lá na tua oficina, daí você vê que a tua oficina está bem estruturada. E umas coisas que eu sempre comento, quanto melhor as oficinas ficarem, melhor para o mercado, né? Exato. Entendeu? O custo dela vai ser parecido, não vai ter aquele problema de, o meu é 200, o teu é 50, né? Tem pessoas que, digamos, nessa referência, cobra 50, mas é tão igual, bom, melhor, às vezes, um técnico da gente. Mas, cara, ele cobra 50 e põe no bolso, cara. E você cobrar 200, que não sobra 10 no final, né? Entendeu? É o custo dessas coisas que ocorre bastante. Então, você vê esses perfis aí que dá para você ajustar isso aí e fica muito bom. Então, nessa parte construir que eu fiz em 3 oficinas, para mim, valeu muito. Assim como ver se eu estava no caminho certo também, né? Você tira as tuas dúvidas e ver que se implanta em outro lugar e ver aquilo funcionar em outro lugar. Com resistências, como teve na minha também, que eu falei, você não vai implantar isso aqui em 6 meses, cara. Eu estou 36 anos trabalhando, digamos que eu estou aí 20 e poucos anos trabalhando nos processos e você não consegue fechar. Entre pessoas novas, você tem que refazer, né? Tanto que o pessoal que, quando eu arrendei a empresa, eu mandei todos embora, ele recontratou os mesmos. Mas os processos que deveriam continuar, mesmo ele sabendo, não continuaram. Se esvaziaram, entendeu? Ele não insistiu, deixou correr e a equipe... Aí se perde no meio do caminho. Você perdeu no caminho, entendeu? Então, essas coisas aí. Vê como é que o Marcos falou uma coisa que é importante, né? Ele saindo do movimento que ele estava, de ter a empresa dele, foi da consultoria em outras empresas e por mais que tem empresas que às vezes têm um layout bonito, são organizadas tudo, só que carece de gestão. E uma liderança forte, pulso firme, que conduz a equipe para o caminho certo, né? Eu Exato. acho que isso é imprescindível.
Não tem como você ter uma oficina de sucesso, uma empresa de sucesso, se você não lidera aquela equipe, se você não implanta cultura, se você não entende seus custos. Então, realmente, isso é muito legal. E nessa sua vida, nessa sua trajetória de consultor, tem algo, assim, de similar que essas empresas cometiam de erro, que talvez até um erro meio bobo, mas que possa ficar de lição para quem está nos acompanhando aqui, ó, isso aqui eu vi e foi realmente um erro recorrente nessas empresas que eu estive. Eu trabalhei, basicamente, a minha base era o checklist, né? Então, um dos erros maiores que eu vi, eles eram corretivo, né? O cara chegava lá, se tivesse rolamento roncando, é aquele rolamento que nós ia trocar, o resto não se via, né? E dentro da oficina a gente sabe, você faz um checklist, você pede permissão para o cliente, você dá para tirar uma roda, e ali você vai agregando o ticket médio, né? Isso não corria em nenhuma oficina. Era aquilo, era quantidade, não era qualidade, digamos, reduzir o nome. O que isso faz hoje? Você reduz o nome de veículos, mas aumenta o ticket médio. Exato. E essa oficina não tinha esse perfil. Digamos, o carro entra, não tinha... Eles conheciam o checklist ou nem conheciam? Não conheciam. Então, quando o carro entrava, não tinha nem uma visualização de como é que tinha alguma coisa, tinha uma lâmpada queimada, alguma coisa. Eu falei para o cara, o que você vende de lâmpada, você não imagina. O carro entra sempre com a lâmpada queimada e puxa serviço, uma coisa vai puxando a outra, né? Isso vai mostrando para o cliente o trabalho diferencial que você faz, né? É que nem proteção em veículos não usavam nada, né? Entendeu? O cara entrava lá dentro. Então, são processos que eles ainda não avançaram, né? E teria que avançar nisso aí. Então, um erro maior que eu vi isso aqui é a falta, assim, de percepção de ver que aquele carro pode aumentar o ticket médio dele. E o checklist, ele não é só uma ferramenta. Tem muita gente que acha que é uma ferramenta para vender peça, né? Só que, na verdade, o dever de oficina mecânica é orientar o cliente. Por mais que ele não aprove o orçamento, mas o teu dever como técnico é orientar, porque o cliente, na maioria das vezes, é leigo. Ele é leigo. Não? E a gente precisa orientar ele. Se ele não quiser fazer, tá tudo bem, o dinheiro é dele, o carro é dele, a segurança é dele. Ele está colocando em risco a vida dele. Estou rindo por causa de uma frase, eu lembrei da frase. Isso é papo para outro podcast. Isso é outro podcast. Mas, Elton, tu reparou que todo mundo que sentou nessa cadeira que a gente teve a oportunidade de conversar e entrevistar, acho que a frase que eu mais escuto é checklist. Gente, todas as oficinas que deram certo, as oficinas que têm uma história de sucesso, elas têm o checklist como base principal. Porque é bem como você falou, Elton, não adianta, o cliente é leigo, o cliente não sabe o que tem que ou não trocar. E se você, enquanto oficina mecânica, recebe o carro só para fazer uma manutenção corretiva e não analisa todos os itens, é você que está omitindo informações que você deveria falar para o seu cliente. Você tem que orientar, é sua responsabilidade, o cliente não sabe a parte técnica, né? E essa questão é muito legal que você trouxe, Marcos, sobre essa evolução, né, das oficinas. Mas eu quero te perguntar agora sobre a evolução do veículo. Você começou na oficina com 9 anos e foi evoluindo. Embora você não seja técnico, você viu a evolução dos carros. O que mais te chama a atenção nesse processo, assim, de como eram os carros antes e agora com tanta tecnologia embarcada? Deu saudade do carburador, não? Hoje o cara nem sabe lidar com carburador, mas, né? Eu não tem um mecânico lá ainda que sabe. Mas eu digo o seguinte, na época, o que tinham 4 marcas no Brasil, né? Basicamente. 3, né? Daí que veio a Fiat, da minha época, né? Eu sou meio dinossauro, meio drástico, né? A Fiat entrou depois, entrou A Fiat completou 50 anos recente, então. Não, eu tinha 11 já. Então, foi interessante isso aí, a evolução, a rapidez do processo, né? Eu digo isso, a rapidez aí... Cara, até 90 ainda você começou a sair a injeção ali, né, cara? 90 e pouquinho. Eu me lembro de um episódio da oficina, quando eu tinha oficina separada, chegou um carro com injeção, um Gol. O meu mecânico levantou, pá, bateu. Esse carro não trabalhava. Não sabia, não, né, aquele medo. Então, eu digo assim, até a gente comenta nas reuniões, cara, pega a parte hoje, né, eletricidade e tal, os caras estão apavorados. Falei, pessoal, calma. Foi assim quando veio a injeção e sempre vai, você tem que se adequar. Treinamento, você tem que ir atrás. Como é que foi para fazer a injeção? Treinamento. Né? Então, eu tenho esse exemplo, o cara bateu o capô, nós não trabalhamos com isso. Né? Então, é treinamento. Se não fizer treinamento, você não vai trabalhar mais. Você tem casos de mecânicos que eu conheço na cidade que eram os mecânicos, né, cara? Os caras são bons.
Hoje fecharam. E trabalhavam sozinhos, saíam de concessionária, oficinas boas, não tem o que fazer. Hoje estão lá ainda trabalhando lá com o Monza que vem lá, com o Chevette, entendeu? Eles eram bons naquilo, mas ficaram parados. Não quiseram se atualizar, né? Digamos, uns técnicos muito conceituados, mas pararam no tempo, né? Entende? Então, óbvio, as pessoas, digamos assim, com mais idade, elas se acham cansadas de treinar, né? Entendeu? Eu acho um erro. Enquanto está aí na peleia, cara, você tem que dar um jeito. Então, os novos que tem que fazer esse processo aí. Então, é um pouquinho difícil de você fazer o pessoal treinar a necessidade que tem. Eles estão apavorados, né? A minha, eu pego os mecânicos, eles estão apavorados. Então, eu falei, daí, pessoal, já tem ali, ó, o nosso cliente ali comprou um híbrido aí. Como é que vamos fazer? Um dia está aí dentro, né? Entende? Então, assim vai indo. Então, o processo, ele não é tão lento que nem era antes. Eu vejo que era muito lento. E o pessoal tem que correr atrás do conhecimento e senão vai fechar as portas, né? Que não tem o que fazer. Ou vai morrer muita gente. Também, é isso também. Tem que fazer, né, cara? E como que vocês buscam essa informação hoje? Você incentiva seus colaboradores a fazerem treinamentos? Aonde que vocês buscam essas informações? E também acesso à informação técnica. Como que é isso lá? Vocês assinam portais, literatura técnica para esses técnicos poderem realmente fazer esse conserto, reparo correto nos veículos? Sim, Tuane, eu vejo lá no início, lá, cara, da época que a gente começou todo, tinha que vir um cara para treinar, né? Ou você tinha que se deslocar. Hoje, entre aspas, está bem mais fácil, né? Tá. Eu até também participo da Bosch lá, não sou Bosch Service, mas eu tenho um bloco lá que eu participo. O módulo? É o módulo lá. E lá também tem todos os treinamentos. Cadastra lá. O próprio NEA tem, né? Nós fazíamos a contratação em cima daquele teste do NEA. Eu fazia sempre assim. Entende? E hoje tem muito para você conseguir se informar. Estar dentro da oficina. Eu peço para ter um ponto dentro da oficina lá para eles estudarem lá. Tem na recepção e tem lá dentro da oficina. Então, pessoal, a hora que der uma folga, vão lá e se debrucem. O problema é a dificuldade deles entender que eles têm que estudar mais e mais e mais, né? Mas meios para fazer isso hoje está bem mais fácil que antes, né? Não está tão restrito que nem na época da gente que iniciou, né? Hoje ela está na palma da mão, né? Hoje está ali, ó, cara. Você vê. O nosso cliente vem assim já, né? Ele vem já dizendo o que tem que fazer no carro dele, né, cara? E daí? Eu digo para ele, daí, você vai falar alguma besteira, quanto o cara está falando ali? Óbvio que não está 100%, alguma coisinha, você não pode ir ali, mas tem fundamento, básico, né? Tem fundamento. O cara vem ali, vai te dizer, vai te contrariar o que você está falando. Então, você tem que estar bem tecnicamente informado e também saber como vai fazer para explicar para o cliente. Que hoje você trabalhando em revisão preventiva, a venda é bem mais técnica, né? Se você não tiver um bom entendimento técnico, eu que não sou técnico, tenho que me informar para mim conseguir vender para o meu cliente. Tem embasamento. Mas daí, por que você quer me vender a correia aí? Por quê? Porque, não, mas não fez 60 mil quilômetros. Mas já fez 3 anos. É assim que funciona. Essa aqui não faz 5 anos. Até hoje, quando antes de sair lá, entrou um cliente lá, que eu tenho a chapeação, montei chapeação também, faz uns 5 anos para cá. Então, a chapeação, ela digamos, é muito bom para a oficina que ela puxa o serviço para a oficina, desde que você articule ali dentro da recepção, que o carro que entra, fala com o cliente que nós fazemos um checklist gratuito. Aí você vende. Então, vende da chapeação e vende na oficina. Porque o carro já está parado na oficina. Então, fazer uma revisão para ele é tranquilo. Então, hoje eu falei, veja lá, veja a história do carro. Aí foi vendido correia dentária, vai ficar até sexta lá, entendeu? Porque o carro está com 70 mil quilômetros, ele não fez. Então, mais isso, as coisas que você vai agregando no processo. Tudo parte do conhecimento. Então, não é só o técnico que tem o conhecimento técnico hoje, né? O recepcionista, o vendedor tem que ter, né? Senão não consegue. Exato. Vai ficar no corretivo sempre. Pelo menos o embasamento, né? Tem que ter embasamento. Eu que não sou técnico, tenho que ter um embasamento muito bom, né? Às vezes o cara fala, mas você não é técnico, mas como é que eu vou comandar a minha oficina se eu não entendo o processo lá? Então, eu vou lá discutir com um mecânico, eu tenho que ter um embasamento, porque não vai olhar para cara, você não é mecânico, né? Mas eu tenho que ter aquele conhecimento ali. Um dia até uma altura eu vou. Quando eu vejo que eu não conheço, eu paro, né? Aí chama o mecânico. Eu vou lá, não, às vezes com o mecânico mesmo, daí eu vou me informar à noite de novo para mim ver lá como é que funciona, né? Vamos ver se não funciona assim, né? Entende? Essas coisas tem que ter, né?
Então, é um aprendizado diário, né? Senão você fica muito para trás. Hoje é muito rápido, né? Muito rápido. É muito rápido. Eu achei muito legal essa visão administrativa dele, né? E a questão de um ecossistema de negócios onde um retroalimenta o outro, Exato. né? Então, eu achei muito fantástico isso, porque às vezes tem gente que acha que mecânica não é lucrativa. Mas se você cria um ecossistema onde, por exemplo, funilaria, pintura, chapeação, leva serviço para dentro da mecânica, daqui a pouco você pode ter um serviço de lavação que leva o cliente para dentro da mecânica. Às vezes, da mecânica, você pode indicar o cliente para a lavação e vai girando, vai se criando um ecossistema, né? Mas se tu pegar, com certeza vocês já fizeram essa conta, né? Quando for montar a chapeação, pega de 100 carros atendidos no mês. Eu duvido que 10 não tem um reparozinho para fazer num para-choque, uma amassadinha aqui, uma coisinha lá. Tem, né? E aí esse carro está dentro da tua chapeação depois, tu já tem a oportunidade de trazer ele para dentro da oficina, porque às vezes é um cliente teu da chapeação, mas não era da oficina. E aí tu consegue, como falou, tu cria um ecossistema que ele se retroalimenta. Isso mesmo. Exato. Bem assim que funciona. E, Marcos, você fez parte da fundação do NEA, né? Desse movimento associativista. Como que foi essa tua entrada, assim? Foi desde a época do Elvis? Você entrou já na parte do NEA e depois eu sei que você ajudou a fundar a Associação Arvesc, inclusive fez parte do nascimento da Enfalto, né? Como que foi essa sua entrada na associação? Na realidade, como eu estava na área, digamos, administrativa, toda essa parte comercial, técnica, era com o meu antigo sócio, né? Mas teve uma reunião lá no núcleo local, que o João, que participava, ele falou: Marcos, vai você lá. Eu fui na reunião. Só que quando eu fui lá, eles me aclamaram como coordenador do núcleo. Cara, mas nunca fui numa reunião aqui, né? Sabe, meia dúzia de gente lá, não, o Marcos vai ser coordenador, mas eu não, né, cara? Então, na realidade, eu entrei como coordenador local, aí comecei a ir nas AGOs que tinha, né? E de lá, o Elvis me convidou para ser líder regional, né? E daí eu fiquei no núcleo de Canoinhas, acho que fui 4 vezes coordenador, né? Porque se você soltar, às vezes, que não tem ninguém, você perde no caminho, né? Sim. Você perde. Então, a gente sempre está ali para criar novos líderes ali dentro, né? A gente está conseguindo isso. Mas no tempo ali, eu fiquei muito tempo sendo coordenador. E daí eu fui como líder, daí eu fui para outro setor, e daí, quando aconteceu de me convidar para ser coordenador estadual, na hora eu me assustei, né? Falei, cara, mas não tenho essa bagagem, não sou técnico, né? Eu não sou técnico, cara. Todo mundo é técnico aí, os caras, né? O que eu vou discutir mecânica? Os caras, eu estava só na parte administrativa, né? Mas daí eu aceitei, até foi o Aleomar lá de Criciúma que insistiu para mim entrar. Eu falei, mas é o Aleomar? Não, Marcos, tem que ser você, tem que ser você. Eu acabei entrando no processo. Já gostava do processo sempre, gosto até hoje do processo. E puxei o Oda de vice. E naquele período que eu estive lá, esses 2 anos, que surgiu a ideia de a gente montar um CNPJ dentro do Ponéia. Aí com o Billy também, nós fomos conversando e fomos amadurecendo isso aí. Daí eu saí, nos meus 2 anos, o Oda entrou e deu continuidade ao processo. Daí a primeira Enfalto, acho que foi feita lá em Jaraguá do Sul mesmo. Primeiro, se eu não me engano, foi em Jaraguá do Sul, a primeira Enfalto. Foi lá para 2012, 13, onde o movimento surgiu. Porque nós tínhamos muita feira, né? Nós fazíamos, na minha época tinha uma feira lá no Centro-Sul, em Florianópolis, que, na realidade, nós colocamos... Naquela feira, me parece que deu 1.000 pessoas naquela feira, né? Mas foi assim, puxado ligeiro para o pessoal vir, né? Mas é uma feira, o pessoal ia lá, passar, tá tranquilo. Não tinha nada da estrutura que tem hoje em Enfalto, né? Digo assim, a Enfalto foi uma melhoria muito grande dentro do NEA, né? Que nem agora tem a parte técnica, a parte organizacional, a parte administrativa, ela ficou muito forte, onde tinha muita carência dentro do processo. A gente que está no ramo sabe, o meu pai nunca sabia, o negócio dele era pegar o dinheiro, pôr no bolso, e muitos até hoje, infelizmente, tem pessoas assim ainda, né? Então, a Enfalto, ela veio com digamos, um processo totalmente diferente do que nós fazíamos antes, o que nós buscávamos mesmo, que nós tentamos fazer feira, e você não vai conseguir competir com o Autopar, com o Automec, jamais, com o Autonorte, que nós fomos lá, você não vai conseguir. São propósitos diferentes também, né? Sim, entendeu? E nós estávamos naquela ideia, né? Não, vamos trazer para o Santa Catarina. E essa mudança que foi a Enfalto foi muito bom. Eu vejo assim que o pessoal que vai, né? Eu gostaria de fazer que nem fiz uma vez. Eu fechei a empresa, fomos tudo no evento, né?
Então, eu teria essa vontade de fechar para levar todo mundo lá. Estamos em 10, trazer os 10 lá para ver como é que é. Porque o pessoal vem com outra visão. Outra visão. Entendeu? Ele escuta isso, ele discute. Óbvio, se você não manter aquilo para conseguir pôr, digamos assim, a cultura daquele processo, você perde, que nem aconteceu quando arrendeu. Você perde. Você não tem continuidade, né? Mas você levando o pessoal lá e vendo que todo mundo, o pessoal que foi, todos já vieram, né? Eu faço um rodízio, todos já vieram. Então, todos, até agora, eu não tive dificuldade em colocar 3 pessoas. Se der vontade, eles vêm todos, que eles querem vir. Né? Então, porque todos conheceram e viram que é bom. Né? Não é só técnico, tem os processos, eles vêm com ideias, fazem reunião depois, as ideias surgem a partir do que eles viram no Enfalto. Né? Entendeu? Então, é muito interessante. Você vê o início e o crescimento do que nós estamos hoje, a atual diretoria e vocês estão de parabéns. Isso aí é um feito que nós imaginávamos há 30 anos atrás, hein, cara? Entendeu? Então, foi perfeito. Isso aí é o que está acontecendo hoje. Nós temos que apoiar muito para isso acontecer sempre e sempre melhorar muito isso aí. Estamos todos em busca de melhorar o nosso setor. Tranquilo. Exato, e esse ano a Enfalta ela vem quase como uma feira, porque nós temos mais de 30 expositores confirmados já, e tem empresas que já nos falaram que vão fazer lançamentos dentro da Enfalto, ou seja, ela foi construída, idealizada lá em 2012, 13, e ela foi amadurecendo como qualquer processo, como qualquer empresa, para se tornar o que ela é hoje. Então, a Enfalto, ela virou um encontro realmente nacional, recebe caravanas e ela entrou no radar dos fabricantes. Então, é muito legal essa conexão que foi criada, esse histórico de confiança, que realmente é um evento que vem para trazer conhecimento sobre gestão para os empresários. E aí, esse ano, né, a gente tem a grata surpresa da Bosch nos procurar, a gente gostaria de levar o Evo, fazer o Evo em Santa Catarina, vamos juntar, então, as forças, e a Bosch também vai estar dentro do evento, trazendo conteúdo técnico, algo que não nasceu na Enfalto, mas hoje ela está no modelo híbrido. Ela tem gestão, ela tem feira e ela tem a parte técnica. Então, ela virou uma feira muito bacana, né? Um evento muito gostoso de se organizar, porque realmente, assim, é um desafio a gente trazer conteúdos novos, né? Mas todo ano tem coisa nova acontecendo, então a gente já falou aqui sobre a questão da reforma tributária. Quem não se preparar, muitas vezes vai fechar as portas. E essa questão, então, realmente, né, de conteúdos muito bacanas em todos os setores para prosperar os negócios. E pegando um gancho, Tuana, que você falou, nós como hosts aqui, entrevistando todo o pessoal, é gratificante para a gente ouvir a história de todo mundo que passou pelas outras Enfaltos e saber que tudo aquilo agregou em algo para a oficina dele, que ele pôde levar alguma coisa e pôde implantar na segunda-feira, ou que trocou uma ideia com alguém lá da outra ponta do país e conseguiu colocar na oficina dele, ou conseguiu, eu estava com uma dor em tal setor da minha empresa, o cara fazia lá e pôde botar na minha empresa e deu certo. Cara, isso é gratificante a gente poder ouvir isso, sabe? E esse ano tem mais novidade também, não vou dar spoiler aqui, mas obrigado, IKEA. Temos novidade do IKEA também, não posso contar ainda, mas olha, é gratificante a gente poder ouvir, sabe? De todos que a gente entrevistou, o quanto positivo foi a Enfalto na vida das empresas. Exato. E, Marcos, você comentou que os seus colaboradores gostariam de ir na Enfalto também, mas então quer dizer que eles estão ali há bastante tempo, né, com você, porque se eles participaram de outras edições, quanto tempo de casa tem seus colaboradores? Tem um lá que está 14 anos comigo já. Caramba! E os outros já saíram e já voltaram. Então, eu digo, tem um cara que é o mais novo. E daí tem lá o financeiro, mas a parte técnica em si, são pessoas que estão há tempo ou pessoas que saíram e voltaram. A prova de que a Coedpav realmente é uma empresa diferenciada, tem cultura, tem gestão. Criou tem raízes, processo. né? Criou raízes. Eu tive um caso até tem 2 chapeadores. Um saiu, quer sair, sai, né? Que eu vou fazer o quê, né? Tá, beleza. 30 dias ele veio lá de novo. Mas, rapaz, o que... mas não é bem assim lá, é meio assim mesmo. Eu falei, cara, não é... Aí voltou, tá lá novamente, né? Então, às vezes, eu vejo assim, dentro de uma empresa, tendo um ambiente saudável, sabe? O pessoal sabendo que ele vem lá, ele tem um uniforme, ele anda limpo, ele anda arrumado, sabe? O cara não troca para um lugar bagunçado, né? Só a propósito de ele ir lá e arrumar aquilo lá, mas ele entrar na bagunça, eu não pertenço para aquele quadro mais, né, cara? Eu tenho aquele quadro mais bonitinho, e é assim que funciona. Então, às vezes, não é só
Às vezes eu ganho do cara, vou ganhar mais, mas ele vai lá, não é isso que eu quero, volta novamente, entende? Volta sem te pedir, digamos, eu quero ganhar mais. Não, o cara volta e ele quer voltar, entende? Então, que nem acontece quem falta, quem foi, quem quer. Então, eu falei, pessoal, eu posso colocar, quero trazer 2 técnicos e daí eu só posso mandar na parte que daí eu vou, vocês vão, não tem como, né, entendeu? Que na recepção, se eu mandar a moça, não tem ninguém para colocar lá. E no financeiro também não. Então, eu que sou... Um ano não vim, eu mandei uma pessoa também, né? Mas daí fica... E 2 técnicos eu vou mandar na outra parte, né? Mas eles estão... Eu acho que o Marcos devia fechar a oficina na sexta-feira e levar todo mundo, tá? Não, mas eu estou pensando seriamente, olha... Nós vamos fazer isso lá, levar todo mundo. Acho que a gente vai fazer uma condição especial aqui nos bastidores para ele trazer toda a equipe, olha, hein? Vamos convencer, estamos abertos à negociação. Vamos valorizar quem valoriza o nosso movimento. Eu acho que Exatamente. isso é uma premissa importantíssima. A gente não pode esquecer nunca de quem batalhou para que a Infalto crescesse, para que a Infalto nascesse, né? Sem você, sem o movimento do NEA, sem o Oda, o Billy, todas as pessoas que passaram por essa gestão, não teria esse movimento acontecendo. Nós não teríamos 30 marcas expondo dentro da Infalto, não seríamos procurados pela Bosch, não teríamos essa reputação que temos no mercado. Então, acho que a gente tem que valorizar e a gente vai conversar sobre isso aqui nos bastidores, tá? E pra gente parar para pensar, né, assim, quando a gente tem marcas, principalmente multinacionais, apoiando um evento igual ao nosso, a gente vê o nível de responsabilidade que a Infalto tem. Porque não é um evento qualquer, são grandes marcas que estão apoiando o evento. E foi, claro, vocês lá atrás criaram essas raízes para a Infalto hoje nesse nível que ela está chegando. Exatamente. E Marcos, seu pai ainda é vivo? Não, meu pai faleceu faz 11 anos agora. 11 anos. Mas ele pôde acompanhar essa trajetória de crescimento e estruturação da Codipave. Sim, né? Ao final dessa vida dele, assim, o que ele sentia, o que ele via, convivia com vocês, assim, sobre essa história? O pai que não queria que o filho tivesse mecânica e ver essa história de sucesso. Eu queria que fosse mecânico, né? De jeito, mas eu não podia sujar a mão. Né? Ele achava, que... Digo assim, cara, o cara criou a família inteira, né? Deu sustento para todo mundo, mas ele não queria, ele gostava de fazer, era um excelente mecânico, né? Naquela época, né, cara, você limpava o cilindro de roda, assim, e montava os reparos. Até hoje, da sessão de peças lá ainda, entendeu? Então, meu pai até contava assim, vocês não são mais mecânicos, são trocador de peças, ele dizia, né? Que eles arrumavam as coisas, era mais difícil as coisas, não é que nem hoje, né? Entende? Mas uma das coisas que essas mudanças todas nós fizemos lá, o primeiro impacto foi os 5S, que nós trocamos até o cachorro, ele ficou bravo, ficou nervoso, né? Que nós fizemos, isso é besteira. No começo tudo era besteira para ele, né? Mas daí ele foi vendo que foi melhorando. Muitos mecânicos trabalham comigo também, até um também é falecido, esse que dizia que, elevador é besteira, né, cara? Mas depois, se não tivesse elevador, não trabalhava, né? Então, o cara foi... Para você adaptar o pessoal trabalhando numa oficina que era praticamente chão batido, acostumado a ser jogado no chão, você colocar o pessoal para trabalhar numa oficina organizada é brabo, né? Então, por isso que eu disse, eu não esqueço que o Bill falou assim para mim, oficina limpa, cara. Oficina tem que estar brilhando, ele dizia assim para mim, né? Entendeu? Eu voltei que nem um louco, né? É isso que eu vou fazer. Então, e o meu pai, para entender nisso, ele foi. Como se ele foi entendendo, ele ficou mais quieto, né? Viu que as coisas iam funcionando, as coisas funcionavam. Daí, quando eu fui lá e comprei o terreno, ele quer me surrar, né, cara? Não, você comprou um lugar que não é adequado, imagina, eu comprei 800 metros do centro, né? Entende? Essas coisas todas, mas ele foi se adaptando às coisas. Meu pai, ele era um cara 100%, mas tinha as ideias dele, né? Você podia confrontar ele, mas um bom alemão teimoso vai longe para você dizer que, né? Mas, assim, ele se adaptou muito bem, daí depois, um período, ele também afastou-se, né? Ele só vinha lá dar uma olhadinha e tal, né? Que chega um período, cara, que ele trabalhou, assim, muito em pesado, em trator esteira, ele trabalhou em mecânica pesada muito, né? Então, ele estava muito, assim, já tinha coluna, já estava ruim, então, ele vinha lá, para falar a verdade, era um assessor de todo mundo. Quando o bicho pegava, ele entrava na jogada, né? Ou ele fazia a revisão dos elevadores para mim, essas coisas, era com ele, né? Então, ele vinha lá, não trabalhava mais no front, mas a parte interna, ou o bicho pegava, chamava meu pai, né? Meu pai olhava e tal. Eu sempre digo assim, meu pai era um mecânico inteligente, né? Você lembra? Nós tínhamos, lá, quando tinha aluguel indo pagar, quando saiu os palio lá com motor de 6 válvulas, cara. Nós pegamos em encrenca para entregar dia 31 de janeiro, 31 de dezembro. Meu Deus. Nós trabalhávamos no sábado, dia 31 até. Daí fazia o balanço ainda, né? À mão, né? Porque não tinha nem computador.
E entrou aquele carro e o cliente queria que montasse, né? Daí esse rapaz que trabalha comigo até hoje, que ele saiu, daí voltou, ele veio da Fiat, o cara era ninja no Fiat. Ele chegou, não, Marcos, eu não vou colocar isso sem ferramenta, né? E sem tinha ferramenta concessionária. Não, monta aí, nós vamos ligar para os caras aí, os caras vêm, né, ajudam a gente, ajuda nada, né? Chegou na hora, os caras não só acho que dia 2, era uma quarta-feira, mais ou menos assim, né? Não, só dia 2, hoje nós podemos ajudar, mas hoje não, mas o cara quer viajar. Meu pai falou assim, deixa comigo, eu dou um jeito. Cara do céu. Voltou e funcionou. Meu pai fumava na época, né? E tomava uns tragos. Daí ele se acurcava no frente do carro e ficava com o cigarro. Pegava um giz e pá, riscava. Voltava lá. Cara, e nós lá, eu com o João lá na frente da estação de peça, o cara só olhando pro jeito dele, cara. 5 horas da tarde ele mandou esse mecânico, vai lá e bata. Arredonda o carro. Então, cara, as pessoas muito assim... A dificuldade fez ele se aperfeiçoar, pensar muito, né? Pensar, exatamente, cara, como fazer, sabe? Eles eram muito assim, meu pai era muito para frente, sabe? Muito. Qualquer pepino podia demorar, cara, mas ele pensava, analisava, começava a estudar o processo e no final... Não me lembro alguma vez que ele fez alguma coisa errada num processo difícil que ele teve que montar. Então, ele tinha essa vantagem sobre todo mundo, né? Que ele era teimoso, mas ele fazia acontecer. Tinha que se adequar com o que tinha, não tinha, tinha escassez de ferramentas, né? Tinha que se reinventar, né? Você sabe, né? Se entortasse ali, fora do ponto e ao motor, tudo. E você tá, esse 16 válvulas é uma desgrama isso ali para acertar isso ali. Com ferramenta já é ruim tu fazer. E ele pôs no olho, cara. Então tem algumas coisas assim que... Então tudo isso pesa muito, ele ficou muito tempo dentro da oficina, né? Mas ele foi se amansando, se adequando ao processo, até que a hora que ele só vinha lá dar uma olhadinha e tal, né? Entendeu? Mas foi tudo que a gente também aprendeu e insistiu na mecânica por motivo dele, né? Que nós não tínhamos mais mecânica. Quando ele voltou, que ele tinha saído daquela sociedade, e daí não trabalhou mais, né, cara? Acabou com tudo, daí ele tinha que fazer uma coisa, deixou as ferramentas, mas falei com o João, vamos montar oficina, o pai é bom nisso aí, montamos oficina. E hoje, basicamente, eu trabalho para a oficina, né? Minha sessão de peça hoje nem tem muito, né? Mas trabalha para a oficina, não tem sessão de peça para o balcão, nem tem como, né? Nossa, mas ele pôde, então, ao longo da vida dele, acompanhar todas essas mudanças, ver a oficina crescendo, ver ela se estruturando. E, Marcos, que recado você deixaria para quem está assistindo esse episódio e talvez quer montar a sua oficina, mas tem medo, talvez tenha uma pessoa que não encoraja do seu lado e fala assim, não vai, que a oficina não é o caminho certo. Tem algum recado que você deixaria para que a pessoa, olha, faça isso desde o começo, que você vai acertar, persista? Deixa um recado aí para a nossa audiência. Só não troca o cachorro no 5S, né? Não, o que eu digo para vocês? Olha, os processos são muito importantes, né? Às vezes o achismo, né? Não, eu vou comprar esse equipamento que isso aqui vai me dar retorno, né? Tem equipamento que ele analisou de gás até hoje, jogado na oficina, comprei, não saiu. Então, algumas posições, algumas decisões da gente errada por falta de processos e tá no meio de pessoas, né? Digo assim, uma associação, um associativismo que você esteja no meio para alguém te orientar também nesse processo, né? Saber o que é, pisar onde, né? Você me diga assim, você dá alguns passos para frente, às vezes tem que dar alguns passos para trás para você dar opa, o que está acontecendo aqui, né? Então, veja que a oficina, para mim, é lucrativa, sempre foi lucrativa, né? O que eu tenho hoje é dentro da oficina, né? E os processos dentro da oficina ajudam bastante, né? Processo, coragem tem que ter também, né? Para qualquer segmento tem que ter coragem e dedicação, né? Quer dizer que o cara não é o dono da oficina, chega às 10, sai às 3, isso não existe. Acho que você chega às 7 e sai às 8h30 e assim vai indo, né? Você tem o teu momento de lazer, mas você tem que ter muito tempo disponível para a tua empresa, né? Você tem que dispor desse tempo, né? Não tem quem faça, às vezes, para você. Talvez, quando você tiver uma estrutura muito maior, que se possa ter pessoas de confiança, isso aí. Mas, no início, sangue no olho e fazer as coisas acontecerem, senão não tem como, entendeu? É dedicação total para o processo, senão você não consegue sair do local, né? Você quebra fácil. Caramba, que ensinamento, né, Elton? História, hein? Eu gostei muito de conhecer a tua história, Marcos. Embora eu esteja desde 2018, eu não sabia de metade disso daqui. Foi realmente muito legal poder te conhecer mais, conversar mais com você. E para quem
quer conhecer mais do teu trabalho, onde que encontra as redes sociais? Quais são as redes sociais da Codipave? Olha, desde que eu voltei lá, nós estamos começando agora novamente, entendeu? Ele parou com tudo. Tem um site lá, mas está muito ruim. Daí tem o rapaz lá que lida com isso aqui. Ele está formatando, não sei te dizer hoje. Se a pessoa pesquisar Codipave Canoinhas, daí vai encontrar. Tem lá, ainda tem nosso site do início lá, que todas as mudanças, tem as imagens lá que nós fizemos, né? Entendeu? Isso é uma coisa que tem que melhorar muito lá ainda, que a gente... Esse processo de 1 ano e pouquinho, digamos, perdeu-se uma parte dessa aí, né? Mas isso que é legal, Marcos, olha só, é realmente entender que existe muita coisa que a gente pode fazer, melhorar, e as coisas elas não acabam, né? A gente precisa rodar um PDCA, você que é da administração vai, né? Então a gente aplica, a gente executa, a gente checa, a gente aprimora e o processo ele vai continuando, ele vai sendo infinito. Bom, mas foi um prazer conversar com você. E para quem está em casa, não esquece, se você acompanha essa história até o final, dá um like aqui nesse episódio, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser o primeiro a receber a notificação quando o episódio vai ao ar. E toda terça-feira tem episódio novo aqui no Bate-Papo da Infalto. E esse foi mais um episódio do podcast Infalto. Aguardamos você no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.